O estado de Belomar vem passando por transformações importantes ao longo das décadas. O governador Ribeiro se preocupa com a falta de planejamento na ocupação de várias regiões, mas principalmente com a cidade de Paraíso, que fica na bacia hidrográfica do rio Juapi. Nos últimos anos, a população de Paraíso apresentou um crescimento acelerado e, com isso, aumentou também a demanda por novas áreas para a instalação de residências, comércios e indústrias. Porém, a ocupação desordenada durante a formação da cidade ocasionou diversos conflitos que não se deseja repetir. Na década de 60, ocorreram a inserção de novos loteamentos residenciais em regiões ecologicamente importantes e ambientalmente instáveis, a instalação de fábricas próximas a áreas residenciais, a expansão de áreas do agronegócio sobre as matas ciliares do rio. Na década de 90, houve uma intensificação de diversas atividades como criação de áreas restritas para definir unidades de conservação em locais já tradicionalmente utilizados pela população, o lançamento irregular de efluentes domésticos e industriais não tratados no rio, a construção mal planejada de barragens e hidrelétricas. Na década de 2010, ocorre uma maior ocupação da zona costeira através da construção de um porto e estaleiro, implantação de indústrias e loteamentos sobre o manguezal, aumento do trânsito de grandes embarcações e turismo de massa na praia. Diante deste cenário, o poder público está empenhado em melhorar o quadro atual e, para isso, precisa do envolvimento de todos. Mas, afinal, como podemos incentivar o bom uso do território? O instrumento mais completo de orientação para a gestão territorial aplicável em nível estadual e regional é o Zoneamento Ecológico Econômico, ZE. Ele estabelece as bases para a implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente. Quando esse zoneamento se refere especificamente às zonas costeiras, é chamado de Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro, ZEEC, que foi instituído pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. O ZEEC busca planejar e ordenar atividades que ocorrem na porção costeira e marítima adjacente ao território, integrando os ordenamentos terrestre e marinho. O ZE e o ZEEC são instrumentos de inteligência territorial para orientar a ocupação racional de uma determinada região e o uso sustentável dos seus recursos naturais. A principal função desses instrumentos de inteligência territorial é a segurança jurídica para investimentos. A elaboração e implementação dos zoneamentos devem ocorrer de forma estratégica e participativa, atuando como mecanismos de apoio às ações de gestão ambiental e territorial, licenciamento de empreendimentos, elaboração e fiscalização de planos diretores, planos de gestão integrada, plano de recursos hídricos e programas de regularização ambiental como, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural. No Brasil, todo esse processo é articulado pelo programa ZE Brasil, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Como funciona o ZE? O funcionamento do ZE envolve 4 fases. A primeira é o planejamento. Nesta etapa, há o envolvimento e articulação dos diversos atores públicos e privados interessados, identificando os recursos financeiros e humanos necessários ao desenvolvimento do projeto. A segunda fase é o diagnóstico. Consiste na identificação das principais demandas e desafios dos agentes envolvidos e na construção de um inventário com as principais informações sobre a caracterização dos ambientes naturais, organização socioeconômica, ordenamento jurídico institucional. A terceira etapa é o prognóstico. De acordo com as vulnerabilidades e potencialidades identificadas no diagnóstico, são elaborados cenários futuros e tendências de evolução da dinâmica territorial. Nesse momento, são originadas as zonas ecológicas econômicas,
regiões sobre a ação de diretrizes estratégicas para o planejamento do uso e ocupação do território em bases sustentáveis. A etapa seguinte é o subsídio à implementação. Aqui, as diretrizes estabelecidas durante o processo se tornam leis e políticas públicas para atender ao que foi decidido no plano, fortalecendo, assim, o uso adequado do território. Atualmente, cerca de 85% do território nacional já possui alguma iniciativa de ZE concluída, fornecendo ao poder público uma ferramenta para gerir com maior qualidade o território. Alguns exemplos são o Macro ZE Amazônia Legal, o Macro ZE Bacia do São Francisco e os ZEs estaduais já concluídos. Após a elaboração do ZE, as decisões sobre o planejamento do uso e ocupação territorial em Paraíso terão como base a sustentabilidade e o aprimoramento da qualidade de vida da população. Assim, o estado de Belomar supera um passado turbulento, marcado por inúmeros conflitos relacionados ao mau uso do território e formula um instrumento imprescindível para efetivar ações de gestão ambiental e territorial integradas.